Glória a Deus, boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez para continuar o estudo do Apocalipse. Hoje o tema é: o Filho reina para entregar o reino ao Pai. Apocalipse 19:6 diz assim: E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Amém? Antes de começarmos, vamos orar. Deus poderoso, Deus maravilhoso, estamos na Tua presença, meu Pai, te agradecendo por esta rica oportunidade de estarmos aqui, Senhor, para aprendermos mais da Tua palavra, Senhor da glória, nesses últimos momentos, Senhor, nas dificuldades, Senhor, nas aflições, Senhor, nas perdas, Senhor Jesus, mas estamos aprendendo, Senhor, da Tua parte, Senhor. Fica conosco, Pai, assim que oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. A plena justiça de Deus será satisfeita de modo justo e justificável. Glória a Jesus. Hoje iremos ler o Apocalipse, capítulo 19. É claro que a gente não faz a leitura do capítulo todo, né? Mas você que está em casa, está meditando, está procurando, né? Não fique só no que é passado para você, mas medite. Toda vez que tiver dúvida, a gente já falou, volte lá no capítulo 1, peça orientação ao Espírito Santo e ele vai te conceder, amém? Vamos ver aqui, Apocalipse 19:11 diz assim: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, que estava sentado sobre ele, chama-se Fiel. Não confundir esse cavalo branco com o cavalo, né, que a gente já falou lá no capítulo 6 de Apocalipse. Mas esse cavalo aqui, o cavaleiro é Jesus Cristo, amém? Estava sentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, ou seja, o juiz está sentado sobre o cavalo branco. Apocalipse 19:12 diz assim: E os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia, senão ele mesmo. Apocalipse 19:13 diz: E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Essa é a diferença. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. A gente vai entender mais à frente por que essa veste estava salpicada de sangue. Apocalipse 19:14 diz: E seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Além de estar branco, era puro. Apocalipse 19:16 diz: E na veste e na sua coxa, escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 24 ao 36, vai falar justamente que Cristo derrubará todo governo e autoridade, e depois virá o fim da presente era, quando ele entregar o reino a Deus. Glória a Deus.
Relatam também como será o fim deles. Falam ainda da insegurança e da inauguração do milênio, dos 1000 anos de Cristo. E vencerá e julgará todos os demais inimigos, inclusive a morte, que será o último, O cavaleiro do cavalo branco e o seu séquito. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça, e os seus olhos são como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Esta descrição não deixa dúvida de que Cristo é o cavaleiro. Glória a Deus. O perfil de Cristo como guerreiro e como juiz. Ele é valente e corajoso e sozinho guerreará contra o ajuntamento dos ímpios. Por isso, suas vestes estão salpicadas de sangue. Apocalipse 19, 13 e 15. O nome Fiel e Verdadeiro contrasta com os nomes de blasfêmia da besta, que a gente leu Apocalipse 17, 3. Ele virá como um guerreiro que peleja com justiça. A sua palavra fiel e verdadeira. Nenhum infiel e mentiroso poderá resistir a esse Deus tremendo. O perfil de Cristo como rei. Ele é rei dos reis e é senhor dos senhores. Ele comanda, ele manda. Glória a Deus. Apocalipse 19, 16. Ele regerá as nações com vara de ferro. Está lá em Apocalipse 19, 15. E ninguém poderá resistir à plenitude da sua autoridade representada nos muitos diademas que usa. Ele e os dominadores deste mundo tenebroso, contra os quais ele pelejará e vencerá e julgará com justiça. O justo juiz vai julgar cada causa com justiça. Os exércitos de Cristo, as roupas brancas e puras em contraste com as de Cristo, que estão salpicadas de sangue, sugerem que é a esposa do Cordeiro. Glória a Deus. Envolverá na batalha, pois é o esposo quem retribuirá. Está lá em Isaías 63, versículo 4. A vitória de Cristo sobre as bestas e os demais opositores. A vitória de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta será precedida. Quer dizer, vai vir antes uma celebração de vitória. A expressão aleluia, que aparece 4 vezes em Apocalipse 19, do 1 ao 6, é um convite a toda a terra para festejar 2 eventos, que vai ser a destruição da grande prostituta, que a gente viu lá no versículo 2 de Apocalipse 19, e o surgimento da esposa do Cordeiro, que é a igreja. Apocalipse 19, 7. Esta vitória compreende 3 aspectos. Primeiro, o julgamento da besta. A besta reunirá a excelência tanto em artilharia quanto em recursos humanos e espirituais para guerrear contra Cristo. Está lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo 19. Mas a derrota dela
será amarga e definitiva, será presa e lançada no lago de fogo e de enxofre. O julgamento da feitiçaria e dos feiticeiros. A presença do falso profeta entre os exércitos das nações indica que elas invocarão todos os poderes espirituais inimigos de Cristo e dos remidos, como fez Amaleque ao contratar Balaão para amaldiçoar Israel, que se encontra lá em Números, capítulo 22, versículo 6. Será a última sessão de feitiçarias e de encantamento da história da humanidade, pois o feiticeiro Mó fará companhia ao seu Senhor no lago de fogo. Terceiro ponto, julgamento preliminar dos exércitos humanos. As duas bestas serão lançadas vivas no lago de fogo, mas os reis e exércitos das nações morrerão pela palavra poderosa de Cristo proferida contra eles. Só com a palavra, olha só com a palavra eles morrerão. Glória a Jesus. Apocalipse capítulo 19, versículo 21. A morte deles é um julgamento preliminar. Depois do milênio, eles ressuscitarão para o juízo final. Apocalipse 20, versículo 15. E terão o mesmo destino dos seus líderes político e espiritual, o lago de fogo. O milênio e o fim do dragão e dos seus seguidores. Capítulo 20 de Apocalipse vai falar de fato. Nele se fala da prisão de Satanás por 1000 anos, do reino de Cristo, que durará 1 milênio, 1000 anos. A prisão do dragão, um anjo descerá do céu e prenderá Satanás, para que ele não engane e perturbe as nações que sobreviverem ao derramamento das 7 taças da ira de Deus, que a gente já aprendeu, né? O propósito do milênio será provar a capacidade humana. Satanás estando preso, o homem não terá desculpas em dizer que Satanás o tentou. Deus provará que mesmo governando em presença e Satanás estando preso, ainda assim o homem é inclinado a pecar. Salmo 51, 5. O reino de Cristo não deve ser confundido com o céu, onde não há injustiça. Também não é a nova terra de Apocalipse, que está lá no Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Pois nela habita a justiça. 2 Pedro 3,13. E no reinado de Cristo, a injustiça ainda estará sendo removida. Apocalipse capítulo 20, versículo 8. Será o dia do Senhor anunciado pelos profetas. Joel 2:31. Os apóstolos, que está lá em 2 Pedro 3:10, que diz: será precedido das trombetas, e taças o estenderá por 1000 anos. 2 Pedro 3:8. Será o período de restauração do cosmos e do planeta, depois do qual haverá novo céu. Aí sim, depois da transformação, aí haverá um novo céu e uma nova terra. Apocalipse 21, 1 e 5. Os últimos movimentos do dragão.
As guerras que haviam cessado com a prisão de Satanás recomeçarão quando ele for libertado. A soltura de Satanás exporá a iniquidade da última geração dos ímpios da terra. Apocalipse 28:9. Satanás e os inimigos farão o seu último ato de rebelião contra o governo de Deus. Amém? Deus continue abençoando a cada um que esteve presente, né? Está aprendendo juntamente comigo sobre esse assunto de Apocalipse. O próximo assunto vai ser a plenitude da redenção. A gente vai estudar o Apocalipse 21 para dar continuidade ao assunto, né? E o último assunto são as 7 bem-aventuranças do Apocalipse. Então tá faltando só 2 estudos para terminarmos o assunto do Apocalipse. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito e pelo que Ele ainda há de fazer. Amém? Deus poderoso, Deus maravilhoso, estamos na Tua presença, Pai, te agradecendo, Senhor, por este rico momento, Senhor, em que aprendemos, Senhor Jesus, que Tu, Senhor Jesus, é o nosso justo juiz, Senhor, que Tu julgas e peleja com justiça, Senhor. Deus, vem, Senhor da glória, neste momento, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, desfazendo todo laço, toda opressão, todo medo, todo pavor, Senhor, no meio do Teu povo, Senhor. Que possamos nos comportar como a igreja de Cristo, como a noiva do Cordeiro, Senhor da glória. Pai celestial, que possamos nesses últimos momentos, Senhor, guerrear as Tuas guerras, pelejar juntamente contigo, Senhor, em oração, em meditação, em louvor, em adoração, em exaltação, evangelizando a Tua palavra, Senhor Jesus, trazendo para o Teu reino, Senhor, esclarecendo, Senhor, aquilo, Senhor Jesus, que está escuro para algumas pessoas, que está escondido, Senhor, que está obscuro, Senhor. Vai entrando, Senhor, neste momento dentro dos lares, trazendo paz, Senhor, harmonia, Senhor, abrindo portas de emprego, fazendo, Senhor, o impossível acontecer, Pai. Nós cremos, Senhor Jesus, que Tu estás com cada um, Senhor. Fica conosco, Pai. É assim que te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.